Tudo bem, pessoal? Vamos aí para essa videoaula, que é do encontro do ciclo 1, tá? Do nível 3 do 15º PIC da UBMEP. Essa vai ser a primeira parte da aula. Nós vamos falar aí de produtos notáveis e fatoração de expressões algébricas. É importante explicar, né, e mencionar que uma videoaula não é a mesma coisa que uma aula presencial. Na aula presencial a gente consegue mais dinâmica durante a aula, consegue tirar todas as dúvidas, consegue discutir isso aí de forma rápida. Não que com a videoaula e os fóruns de perguntas e respostas a gente não consiga tirar as dúvidas, só que durante a aula presencial é uma coisa muito mais rápida. Mas vamos fazer o melhor aí para vocês não ficarem prejudicados, né, nesse período aí da Covid-19. Bom, como vocês sabem, nós temos aí o nosso coordenador regional da região MG01, né, do PIC, o professor Gilcione Nonato Costa. Temos aí a nossa secretária regional, a Denise Gonçalves de Castro, né, que sempre nos ajuda aí a resolver vários problemas, cadastro, bolsas, né, coisas diversas que a gente tem dúvidas durante o PIC. E eu sou o Carlos Eustáquio Pinto, vou ser o professor orientador dessa turma de nível 3. Vamos lá. Bom, sempre quando a gente estuda no PIC, né, nos encontros presenciais, a gente começa com um problema ou alguns problemas, né, motivadores, porque a gente usa essa dinâmica de resolução de problemas. Então, vamos começar com alguns problemas aí para a gente ver alguns motivos de estudar, né, fatoração de expressões algébricas e os produtos notáveis. Esse é um problema aí da prova do ITA de 2017. Se x é um número real que satisfaz x ao cubo igual a x mais 2, então x elevado à 10ª potência é igual a uma dessas alternativas. Durante os nossos estudos, nós vamos ver algumas técnicas aí que vão facilitar a resolução desse problema. Talvez vocês podem dar uma pausa e tentar resolver, né? E nós vamos, talvez você também prefira prosseguir para a gente continuar a aula, falar sobre os métodos e mais ao final nós vamos resolver. Tudo bem? O segundo problema é se a ao cubo mais b ao cubo é igual a 26 e 3a ao quadrado menos 3ab mais 3b ao quadrado é igual a 39, então calcula o valor da expressão a mais b, sabendo que a e b são reais, né? Eles são números reais. Esse é o segundo problema para motivar o nosso estudo de hoje. Bem, um terceiro problema. Olhem só esse terceiro problema que é do Portal da Matemática. Calcule o valor do número, olha, quadrado de 2, olha o tamanho desse número, mas só para explicar melhor, né? O quadrado de 2.000, na verdade aqui, nós temos aí 20.142.013, né? Porque tem a ver com 2014 e 2013, ele foi formulado nessa época, né? Menos 2 vezes 20.142.013 vezes 20.142.012 mais o quadrado de 20.142.012. Bom, você já vê que não é uma coisa assim. Se a gente pensar um pouco, será que a pessoa quer que se faça todos esses cálculos e levar esses números grandes aí, né, ao quadrado, multiplicar isso aí por menos 2, depois realizar, né, essa soma, resolver essa expressão? Será que é isso mesmo? Ou será que tem formas muito mais simples de resolver esse problema, né? Vamos pensando nisso aí, tá bom? Um quarto problema, bem simples, que talvez muitos de vocês, alguns de vocês já tenham visto, é o seguinte. Calcule o valor da expressão 798.657 ao quadrado menos
201.343 ao quadrado. Bom, você já deve estar pensando, nossa, deve ter um jeito mais simples de fazer, né, de realizar esse cálculo, né? Calcular o valor dessa expressão. E com certeza tem, vocês vão ver, ou talvez alguns aí já saibam, né? Que é algo relativamente simples. Né? E o último problema motivador da nossa aula será esse. Se x e y são números naturais, tais que x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a 2017, o valor de x ao quadrado mais y ao quadrado é, bom, pensa bem, nós temos informações aqui importantes, tá? E vocês podem até dar uma pausa e tentar resolver. Vocês vão ver que esse problema não é tão simples quanto os demais, né? Também não estou dizendo que os outros são muito simples, mas nós temos aí várias táticas para resolver esses 5 problemas motivadores. Vamos ao que nós viemos, vamos estudar um pouco, relembrar, né, para muitos e relembrar algumas coisas, né? Fatoração. O que é o fator comum em evidência? Muitas expressões algébricas contêm fator comum em cada monômio da expressão. Por exemplo, aqui, ó, isso é um monômio, né? Aqui nós temos um outro monômio. Toda vez que isso ocorrer, podemos pôr esse fator comum em evidência. Bom, lembrando aí, né, nós temos aí as propriedades comutativa e associativa, né, da adição, da multiplicação. Temos a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Tudo isso pode ser usado para mostrar todas essas igualdades aqui, né? Bom, o que há de comum nesse monômio e nesse? Olha, 25 e 10 são múltiplos de 5. X ao cubo e x ao quadrado são múltiplos de quê? X ao quadrado. Então, o que há em comum é o 5x ao quadrado. Eu posso, então, dizer o seguinte, que 5x ao quadrado vezes 5x dá 25x ao cubo e 5x ao quadrado vezes 2 dá 10x ao quadrado. É isso, né? Vamos se lembrando aí. Por exemplo, no segundo exemplo aqui, 2a elevado a 4 mais a elevado a 3 menos 3a ao quadrado mais a. O que há em comum em tudo isso? É o a. O a é o que? Elevado a 1, né? É que a maior potência de a que há em comum em todos aqui. Então, eu posso dizer que essa expressão é igual a vezes 2a ao cubo mais, né, a vezes a ao quadrado mais a vezes menos 3a mais a vezes 1. Né? E isso é isso. É igual a isso, não é verdade? E essa terceira expressão aqui no exemplo, o que há em comum em 6x ao cubo y ao quadrado mais x ao quadrado y elevado à quarta potência menos 3xy? O que há em comum em tudo isso? É o xy, né? Ou seja, x vezes y. Né? Então, essa expressão é igual a essa e aqui nós colocamos xy em evidência. Na segunda colocamos o a e na primeira 5x ao quadrado. Qual que é o outro tipo, né, um outro tipo de aplicação do fator comum em evidência? Gente, ele serve para resolver inúmeras equações. Vamos pegar esses dois exemplos aqui. Resolva as equações 5x ao quadrado menos 10x igual a 0 e w elevado ao cubo menos 5w ao quadrado mais 6w igual a 0. Na primeira, nós temos o fator comum 5x. Isso é divisível por 5x, isso é divisível por 5x. Não é verdade? Não faz sentido? Bom, porque na verdade o que nós temos aqui, né, que 5x vezes x é 5x ao quadrado, né? E 5x vezes menos 2 é menos 10x. Não é nem a questão da divisibilidade, porque a gente tem que lembrar o seguinte, que no caso aqui o x pode ser zero e evidentemente que nesse problema x é uma solução, né? X igual a zero é uma solução. E a divisibilidade por zero
é um problema, né? É uma indeterminação matemática, ou seja, uma indefinição matemática, tá? Então vamos pensar o seguinte, que 5x ao quadrado menos 10x é igual a 5x vezes x menos 2, né? Se isso é igual a zero, isso também será igual a zero. Bom, essa equação aqui, 5x vezes x menos 2 é igual a zero, o que implica isso? Ou 5x é igual a zero, ou x menos 2 é igual a zero. Então, nós temos essas duas equações para resolver, né? Então, resolvendo essa equação aqui, nós temos que x é zero. E resolvendo essa segunda equação, nós temos que x é 2. Então, as duas soluções dessa equação são x igual a zero ou x igual a 2. No segundo exemplo, nós podemos colocar quem em evidência? O w, né? Então, w vezes essa expressão é igual a w ao cubo menos 5w ao quadrado mais 6w. Bom, e o que isso acarreta? Isso aqui, essa igualdade implica que ou w é igual a zero, já temos uma solução, ou w ao quadrado menos 5w mais 6 igual a zero. Aí nós temos uma equação do segundo grau, que vocês já devem saber resolver, eles estão no nível 3, né? Resolvendo essa equação, nós temos que w igual a 2 ou w igual a 3. Tudo bem? Com mais essa possibilidade de w ser igual a zero, nós temos esses três números aqui que satisfazem essa equação. Então, aplicações do fator comum em evidência, além de assim, resolver, simplificar expressões algébricas e outras coisas, é resolver algumas equações, né? Na verdade, infinitas equações. Bom, vamos falar agora da técnica do agrupamento. Muitas expressões algébricas podem ser escritas como soma de produtos em que haja um fator comum em cada parcela. Nesses casos, também podemos pôr esses fatores comuns em evidência. Como assim, né? Como assim? Por exemplo, olha, AC mais BC. Temos aqui o fator comum C nesses monômios, né? Em cada uma dessas parcelas. Mais AD mais BD. E nessas outras duas temos o fator D. Então podemos colocar aqui o fator C em evidência e nessas outras duas podemos colocar o fator D. Note que o que aconteceu em cada produto, né? Em cada parcela dessas que é um produto, né? Temos um fator comum, o que? A mais B. Agora, novamente, podemos colocar esse fator comum a ambas essas parcelas em evidência, tornando assim a igualdade de AC mais BC mais AD mais BD em produto de A mais B vezes C mais D. Olha que interessante. Vamos aqui embaixo. 6x ao quadrado menos 9x. Olha, essas duas. O que temos em comum? 3, porque 6 é 2 vezes 3 e 9 é 3 vezes 3, e temos x. Porque x ao quadrado é x vezes x e aqui nós temos o x. Então vamos colocar 3x. 3x em evidência aqui. 3x vezes 2x, 6x ao quadrado, 3x vezes menos 3y, 9xy. E nessas outras duas parcelas nós temos, olha, temos y ao quadrado. Olha, y ao quadrado. Porque aqui tem y ao quadrado, aqui y ao cubo. Colocando em evidência, o que nós temos? 2x menos 3y. Novamente, esse fator comum 2x menos 3y em cada parcela. Agora nós vamos colocar ele em evidência. E o que sobra, né, o que temos aqui, para termos essa igualdade, é multiplicar esse fator comum por 3x mais y ao quadrado. Né? É o que está aqui, é aqueles primeiros fatores que foram colocados em evidência. Fatores comuns, né? Bom, essa última aqui não é tão trivial, mas tem muito a ver com resolução de equações do segundo grau, tem muito a ver com a soma e produto. Mais adiante, em uma próxima aula, eu vou falar mais disso, tá? Está nos nossos assuntos sugeridos para estudo no PIC, tá bom? Quadrado de x menos 7x mais 12.
Observe o seguinte, 12 é o produto de 2 vezes 6, né? Ou 3 vezes 4, ou 1 vezes 12. E observem que 7, no caso aqui menos 7, né? É menos 3 com menos 4. Então eu falei aqui que 12 pode ser escrito como 3 vezes 4, não é verdade? Então, e menos 7x pode ser escrito como menos 3x menos 4x. Vocês concordam? Então, o que nós vamos fazer aqui agora? De x ao quadrado e de menos 3x, vamos colocar o x em evidência. E de menos 4x mais 12, vamos colocar menos 4 em evidência. Por que eu posso fazer isso com essa segunda parte aqui, menos 4x mais 12? Menos 4 vezes x é menos 4x. Menos 4 vezes menos 3 é mais 12. Então, temos aqui x menos 3 como fator comum. Vamos colocar em evidência e temos que multiplicar por x e por menos 4. Ok? Essa tática aqui é muito boa para resolver equações, né, do segundo grau. Até mesmo do terceiro grau pode aparecer táticas semelhantes. Tudo bem? Bom, vamos agora falar dos produtos notáveis, tá? O primeiro aí, quadrado da soma de dois termos. Lembrando o seguinte, essa fórmula para o quadrado da soma de dois termos vale para qualquer x e y reais, não precisa ser negativos. Mas nós vamos mostrar uma interpretação geométrica e, claro, a interpretação geométrica é para valores positivos, né? Tudo bem? Mas essa expressão ela pode ser usada aí, as propriedades, como eu já falei, distributiva, né? Comutativa, associativa, e provar isso aqui com muita facilidade, tá bom? Bom, o quadrado de x mais y é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Primeiro termo, segundo termo, tá? O primeiro membro aqui, ele nos mostra a forma fatorada dessa expressão. Nós estamos estudando produtos notáveis e fatoração, né? Então, essa é a forma fatorada. E essa aqui é a forma desenvolvida, né? Tá bom? Forma fatorada, forma desenvolvida. Tudo bem? Bom, então, ó, observe o seguinte. Se eu tenho um quadrado de tamanho x mais y, o que é o quadrado de x mais y? Olha, é multiplicar o lado pelo lado do quadrado. Então, por exemplo, tem a ver com o quê? Com a área, né? Então, olha só. Esse quadradinho aqui, ele tem lado x. A área dele é x ao quadrado. Esse quadradinho aqui, ele tem lado, olha, y. A área dele é y ao quadrado. E esse retângulo e também esse, eles têm área x vezes y. Olha só. X vezes y. Olha esse aqui, ó. X vezes y. Por isso, mais 2xy. Já o quadrado da diferença de dois termos não é muito simples de entender de cara, mas a fórmula está aqui, né? É o quadrado de x menos y, é o quadrado do primeiro termo, que é x, menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, né? X menos 2xy, mais o quadrado do segundo termo, que no caso aqui é y. Então aqui, forma fatorada, forma desenvolvida. Esse ladinho desse quadrado é x menos y. Se isso é y, então tudo é x. Ó. Tudo isso aqui é x menos y mais y, que vai dar x. Só que eu quero só esse quadrado. O que é esse quadrado aqui, então? Vamos lá. É x ao quadrado, é tudo, né? E eu tenho que tirar esse e esse. Faz sentido? Tem que tirar esse e esse. Bom, só que eu estou tirando menos 2 vezes xy, né? Menos 2xy. Puxa, professor, o que é menos 2xy? Olha, xy é esse retângulo aqui e também esse retângulo. Só que se eu subtrair esse retângulo, que é x vezes y, e esse retângulo, que também é x vezes y, eu subtraí isso aqui duas vezes. E eu só tinha o seguinte, né? Eu só tinha esse quadrado aqui de lado x. Se eu subtrair isso uma vez e isso uma segunda vez, eu tenho que somar esse y ao quadrado uma vez para me não tirar mais do que eu preciso, porque esse quadrado é de lado x
né? Então, se eu tiro 2xy aqui, eu vou tirar esse pedaço duas vezes. E eu não tenho isso aqui duas vezes para tirar. Eu só posso tirar uma vez. Então, por isso eu acrescento o y ao quadrado aqui. Essa é uma interpretação geométrica da diferença do quadrado da diferença de dois termos. Vamos lá. Quadrado da soma de três termos. Olha que interessante, tem aqui também uma interpretação geométrica para isso, né? Mas lembrando que isso podem ser quaisquer números reais, tá? X, Y e Z. Quadrado da soma de três termos, x mais y mais z, né? É o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais o quadrado do terceiro. Quadrado do primeiro que é x, quadrado do segundo mais o quadrado do terceiro, mais duas vezes xy, que são esse retângulo aqui, ó, x vezes y, e esse x vezes y, é esse 2 vezes isso, mais duas vezes x vezes z. Quem que é o x vezes z? É esse retângulo aqui, ó, x vezes z, ó, esse também aqui, ó, x vezes z, e mais duas vezes y vezes z. Quem que é o y vezes z? Esse retângulo aqui, y vezes z, e esse aqui também, ó, y vezes z. Tá? Então é isso. Bom, vamos lá. Produto da soma pela diferença de dois termos. Aqui temos a forma fatorada e aqui a forma desenvolvida. Geralmente a gente vê essa forma desenvolvida, tá bom? Forma fatorada, soma de dois números, né, vezes a diferença de dois números. É isso, tá bom? São chamados também de termos, tá? Isso sempre é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, sempre. Isso é muito utilizado, muito utilizado. Vocês vão ver que nos nossos exemplos nós vamos utilizar isso aí, tá bom? Olha, gente, tinha muitos outros produtos notáveis que eu queria, produtos notáveis, que eu queria mostrar para vocês, tá? Mas eu não posso delongar demais nessa aula, que ainda tem as outras aulas, né? E a gente sabe que, né, igual eu falei, na aula presencial é muito mais prático, a gente tem mais agilidade, tem o quadro, né? A gente pode ir dando os exemplos rapidamente. E vamos falar pelo menos desses outros três aqui, produtos notáveis, né? É o cubo da soma de três termos, que ele não é muito comum a gente ver nem na educação básica, nem na nossa escolarização, né? Que é o cubo do primeiro, mais o cubo do segundo, mais o cubo do terceiro, mais três vezes o produto do primeiro mais o segundo, vezes o primeiro mais o terceiro, vezes o segundo mais o terceiro, tá? Três vezes, ó, o primeiro mais o segundo, vezes o segundo mais o terceiro, vezes o primeiro mais o terceiro, vezes o segundo mais o terceiro. Não é muito comum esse. Agora, soma de cubos e diferença de cubo é muito comum. Principalmente a gente vê a forma desenvolvida, tá? Então, é x mais y que multiplica x ao quadrado menos xy mais y ao quadrado é igual ao cubo do primeiro mais o cubo do segundo. E x menos y vezes o quadrado do primeiro, né, que é x, mais o quadrado, mais o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, é a diferença do cubo de x com o cubo de y. Então, observa o seguinte, quando aqui é mais, ó, o x mais y aparece na forma fatorada e aqui um menos. Olha que interessante. E quando aqui é menos, ó, é x menos y que multiplica aqui essa forma e aqui é mais. Não pode confundir com menos 2xy. Não é menos 2xy, a gente não pode confundir com isso. E nem mais 2xy, tá? Isso aqui, ó, tem uma fatoração para qualquer soma de, por exemplo, pode ser elevado a 5, elevado a 7, elevado a 9, quaisquer expoentes ímpares aqui, ó, soma, né, de x elevado a 11 mais y elevado a 11. Tem uma forma fatorada para eles. E também tem uma forma fatorada para diferenças, tá? Isso é bem interessante, né? A gente pensar nisso aí. Eu não, infelizmente não vai dar tempo de falar de tudo isso. Meu plano aqui, nós temos uma aula aí com menos de
40 minutos, porque ainda tem as outras aulas, ainda tem os exercícios, né? E nosso encontro presencial ele tem um tempo que não pode ultrapassar isso, tudo bem? E também é mais complicado, né? Ainda tem a parte de tirar as dúvidas, né? A parte que a gente vai comentar os problemas, as soluções dos alunos, tudo bem? De vocês aí. Bom, então vamos lá, aquele problema motivador 1, né? Aquele problema do ITA. Vamos lá, vamos a ele. Bom, então é o seguinte, x é um número real que satisfaz x ao cubo igual a x mais 2. Então, qual é o valor de x elevado à 10ª potência? Qual o valor disso aí? Vamos lá. Gente, a escrita aqui não é muito legal, tá? Vou fazer o meu melhor, tudo bem? Computador. Então, x elevado a 10, gente, o que a gente tem de informação? X ao cubo aqui, ó. Então, nós podemos dizer que isso é igual a x vezes x elevado a 9. E como x elevado a 9, não sei se vocês lembram as propriedades da potenciação, isso é x ao cubo elevado a 3. Olha só, o que acontece agora? Bom, como x ao cubo é x mais 2, podemos escrever isso dessa forma. X mais 2 elevado a 3. Aí, para não ficar, né, morrendo de tanto fazer conta, olha que maravilha, produto notável. Vamos usar um produto notável aqui. Cubo da soma. O que é o cubo da soma, né? Cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo, 3 vezes x, 3x vezes 2 vai dar 6x vezes o quadrado do primeiro, né? No caso, o quadrado do primeiro. 6x ao quadrado, tudo bem? Mais 3 vezes o primeiro, né? Que é 3x vezes o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é 4, então vai dar 12x, certo? Mais o cubo do segundo, que é 8. Bom, tudo bem até aí, né? Olha só o que aconteceu aqui. Temos aqui, ó, x ao cubo. Apareceu x ao cubo. E a gente já sabe que x ao cubo é quanto? X mais 2, então podemos fazer isso aqui ainda, ó. X vezes x mais 2, mais 6x ao quadrado, mais 12x, mais 8. Isso vai ser igual a x vezes 6x ao quadrado, mais 13x, observem lá, a soma aqui, x mais 12x, mais 10. 2 mais 8, certo? Agora temos aqui que resolver ainda essa multiplicação, que vai dar 6x ao cubo, mais 13x ao quadrado, mais 10x. De novo, x ao cubo, que a gente já sabe que é quanto? X mais 2. Então, vamos aí resolver essa parte aqui. Ficar 6 vezes x mais 2, mais 13x ao quadrado, mais 10x. Não ficou bom aqui, deixa eu dar uma ajeitadinha nisso. Falei com vocês, né, que não é muito fácil. Bom, agora multiplicando ali, temos 6x mais 12. Mais 13x ao quadrado, mais 10x. Bom, o que nós vamos fazer agora, pessoal? 13x ao quadrado. Ó, já temos nossa alternativa, né? Não é verdade? Só pode ser essa, né? Não faz sentido. É 6x com 10x, 16x, 12. Vai ficar aqui, né? Realmente a gente vê que a alternativa correta é assim. Ó. O problema do ITA não é tão difícil assim. Principalmente quando a gente sabe os produtos notáveis, mas para agilizar a nossa vida, a gente saber substituir bem. Vamos lá.
Vamos voltar. Resolvemos já o problema motivador 1, vamos ao problema motivador 2, tá? Já está escrito aqui pra gente. Bom, a soma dos cubos de A e B, né, é igual a 26 e tudo isso 3A ao quadrado menos 3AB mais 3B ao quadrado é igual a 39. Está pedindo o valor da soma de A mais B. Bom, o que é importante a gente lembrar é o seguinte, que vamos se lembrar lá o seguinte, que a soma de cubos, não sei se vocês lembram, é A mais B que multiplica ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. Isso é igual a cubo de A mais o cubo de B. Bom, olha só, já temos que isso aqui, ó, é quanto? 26. Mas temos essa informação aqui. O que nós podemos fazer com essa informação? Olha, vejam bem. Vamos colocar aqui 3 em evidência. Tudo bem? É um fator comum, não é verdade? Ó, A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. Isso dá 39. Olha, dividindo ambos os membros por 3, nós temos que A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. Quanto que dá isso? 13, né? Então pronto, olha só. Já sabemos que isso vale 3, já sabemos que isso vale 26. Então, A mais B vezes 13 é igual a quanto? Isso aqui é quanto? 39, né? 39, na verdade. Isso é A ao cubo mais B ao cubo é 39. Não, é 26, desculpa. Confundi aqui, é 26 mesmo, né? 26. 39 era essa expressão que nós vimos que, colocando 3 em evidência, né? Agora vamos poder dividir tudo por 13 e o que sobrou? Isso aqui dividido por 3 dá A mais B e 26 por 3 dá 2. Bom, chegamos à resposta. A mais B é 2. Olha o tanto de coisa que a gente usou aqui, ó. Fator comum em evidência, né? Fatoração da soma de cubos, não é verdade? Tudo isso nessas nossa aula de hoje aí, relembramos um pouco aí, ouvimos um pouco, né? Vamos para o problema 3 aí, também muito simples, tá? Vamos lá. Gente, o que é? Tem cara de que isso aqui? Olha, tem cara de que, professor? Puxa, olha só. Quadrado de um primeiro número, menos 2 vezes esse primeiro número, vezes um segundo número, mais o quadrado do segundo número, gente. Isso aqui, ó, é o que nós acabamos de ver, que é o quadrado da diferença. Olha só, gente, de dois termos, ó. Quadrado da diferença. Então, simplesmente vou escrever assim, ó. Primeiro, opa, faltou o zerinho aqui, né? Vamos ajeitar isso aqui. Com certeza esse foi feito em 2013, 2014, né? Menos o segundo termo. Isso tudo é isso. Olha só. Meu pai. Que coisa, hein? Fácil demais, né? A gente achando que era difícil. Absurdo, uma coisa tão simples. Olha, isso menos isso, gente, quanto que dá? Olha, faz as continhas, nem precisa usar calculadora. Dá 1. Quanto que é o quadrado de 1? 1. Olha, um problema desse, você imagina a gente fazer esses cálculos aqui, que loucura, né? Não tem condição. Vocês veem que quando a gente sabe a matemática, a gente domina o conhecimento, como as coisas ficam fáceis, né? Não despreze o conhecimento, tá? Ele pode facilitar as coisas para a gente, tá bom?
Bom, então vamos aí ao problema 4, né? Problema motivador 4. Vocês já devem estar pensando, opa, tem um truquezinho daquilo ali. Não é um truque, né? É a aplicação do conhecimento. Tudo bem? Olha, diferença de quê? De quadrados. Diferença de quadrados. Vamos só relembrar aí, né? Vamos relembrar aí diferença de quadrados. O produto da soma pela diferença de dois termos, né? É igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, o que que a gente pode, como a gente pode escrever isso aqui? A gente pode escrever isso aqui, ó. Dessa forma aqui, né? Mais 201.343, que multiplica agora a diferença. 798657, né? Menos isso. Gente, vocês vão ficar surpresos como isso é muito mais fácil que parece. Olha só, olha. 3 com 7, 10, vai 1. 4 com 5, 9, 1 que foi, vai 1, né? 3 com 6, 9, 1 que foi, vai 1. 1 com 8, 9, 1 que foi, vai 1. 0 com 9, 9, 1 que foi, vai 1. 7 com 2, 9, 1 que foi, vai 1. Então isso aqui, olha só quanto que é. 1 milhão, 1 milhão. Isso aqui. O que é isso aqui, ó? 7 menos 3, 4. 5 menos 4, 1. 6 menos 3, 3. 8 menos 1, 7. 9 menos 0, 9. 7 menos 2, 5. Fácil, 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 fácil. Né? Só acrescentar 6 zeros aqui. Não é verdade? Olha. Fácil, conta simples de fazer. Dava para acreditar que era tão simples assim? Esse aqui é um 3, né, gente? Não ficou muito bonito esse 3, não. Vamos dar uma ajeitadinha nele aqui, tá bom? Bom, muito mais simples do que parece. Não faz sentido, né? Levar isso ao quadrado, e isso ao quadrado, depois subtrair. Tinha que ter uma forma mais prática de resolver isso, tudo bem? Bom, então vamos lá, nosso último problema. Não é tão simples, mas dá para fazer esse problema, tá? Se x e y são números naturais, tais que quadrado de x menos o quadrado de y é igual a 2017, o valor de x ao quadrado mais y ao quadrado é... Puxa! Vocês devem ter dado uma paradinha aí, né, para resolver, né? Faça o seguinte, dê uma pausa agora, pensa um pouquinho nele, tá bom? E depois você retorna. Eu vou continuar, tá? Então dê essa pausa, que já em seguida eu já vou resolvendo. Então vamos lá. Vocês já deram uma pausa, né? Então vamos resolver esse problema aí. Pessoal, não temos muitas informações, né? Mas o que nós podemos dizer? Isso aqui é uma diferença, né? Diferença de quadrados. E nós podemos escrever essa expressão assim, ó. X mais y que multiplica x menos y. Não é verdade? Isso é 2017. Esses anos aí, né? Número que é um ano aí que vai passar. Vocês têm que ficar muito esperto com esses números, tá? Vocês têm que sempre fatorar esses números, saber se é um número primo, se é um número composto, tá? Pegar alguns valores e elevar esses números e olhar a unidade, olhar a dezena, fazer esses testes que sempre cai algum probleminha de vestibular, ou de Olimpíada, de concurso, sempre cai alguma coisa desse tipo, tá? E por incrível que pareça, né, 2017 é um número primo, né, um número natural primo. Então, gente, observe aqui. Isso aqui, ó, é um fator, né?
Isso aqui é outro fator. E a única forma de escrever 2017 como produto de dois números naturais, né, é dois distintos, né, claro, né, é claro, né, tem que ser distinto. É essa. Os únicos números naturais que dividem 2017 é o 1 e o próprio 2017. Ele é um número primo. Nossa, muito difícil saber isso. Infelizmente, realmente é difícil, não é um problema tão simples. Por isso que eu falo que todo ano aí, por exemplo, nós estamos em 2020, vai lá, pega o 2020, fatora, veja quais são os divisores, que pode aparecer alguma coisa, né? 2021, o mesmo conselho eu dou para vocês, tá? Que essas provas mais difíceis aí, de vestibular, de acesso a algum curso, até mesmo no exterior, vocês podem se deparar com algo do tipo. Bom, então, como x e y são números naturais, evidentemente, né, que a soma, então, a soma de x e y é maior que a diferença, né, de x por y. Então, nós vamos pegar que isso é 2017 e isso aqui é 1. Então, x mais y é 2017, x menos y é 1. Então, nós já vamos pensar que x é 1009 e y é 1008. Resolvam isso aí que vocês vão confirmar, tá? Se quiserem aí fazer com calma, vocês vão verificar isso aí. Agora, nós vamos ter que ter um pouquinho de trabalho, né? Porque nós vamos ter que levar aqui, por exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser o quê? 1009 ao quadrado mais 1008 ao quadrado. Isso vai dar um trabalhinho para calcular. Se eu não me engano, é 1009 ao quadrado dá 1.018.000, que eu fiz essas contas aqui, e 81. E 1008 ao quadrado vai dar 1.016.064. E somando esses dois aqui, nós vamos ter 2.034.145, alternativa C. Esse foi um problema mais difícil. Não foi assim tão difícil, tão impossível assim. Foi um pouco mais trabalhoso. Tudo bem? Então é isso. Esses foram os 5 problemas que eu propus e falei sobre isso e posso postar mais atividades, tá? Mas por hoje essa parte 1 terminou e eu vou postar as outras partes do encontro 1 do ciclo 1, tá bom? Pessoal, espero que vocês gostem, estudem essa aula, dêem uma olhada no material que eu vou disponibilizar, façam os exercícios, mandem as resoluções que nós vamos discutir. Vou apresentar as soluções da lista de problemas, tá? Sugeridos e também vai ter uma lista complementar, se vocês quiserem também, né, fazer. Mas foquem primeiro nessa lista, que é a lista obrigatória. Não se esqueçam das tarefas online e de participar do fórum do Hotel de Hilbert. Tudo bem? Acessem lá, principalmente nesse período, é muito bom. Vocês vão estudar, né, vão estar aí, continuando, né, os estudos através do PIC, tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom.